Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo de Deus. Se estamos aqui, Senhor, é para te adorar. Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, Senhor, porque os nossos olhos foram descobertos. E um dia nós podemos te conhecer e ver ao Senhor e sermos chamados templo do Espírito Santo de Deus. E fomos feitos homens e mulheres segundo a tua imagem, Senhor. Obrigado por nos revelar, por se revelar a cada um de nós que estamos aqui, Senhor. Eu quero te ouvir, Senhor. Aperte a mão que está do irmão que está do seu lado, até ele dizer, ai, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Atos. Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Hoje o irmão Fernando vai ter o que falar. Esqueci minha toalhinha. Ele brinca aqui, quando eu esqueço a toalha eu fico assim. Glória a Deus. Aleluia. Isso que ele me deu uma caixa de toalha já, né, irmão Fernando? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Diga assim, Espírito Santo de Deus, fala comigo nessa noite, Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu não sei você, mas eu sinto uma paz aqui em cima hoje. Aonde eu estou buscando palavras para poder te explicar. O que eu tenho, meus amados, é que eu estou a 1 metro do chão. Essa é a impressão que eu tenho agora.
Atos, capítulo 16, versículo 9, ela diz assim: E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos ali alguns dias nessa cidade. E no dia de sábado saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde se costumava fazer a oração, e assentamos-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntavam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Amém? Até aí. Aleluia, Senhor. Amados, o apóstolo Paulo estava na sua segunda viagem missionária, aqui em Atos capítulo 16, a partir do versículo 9, aonde na primeira viagem, ele teve a primeira viagem, agora ele está na segunda viagem missionária, onde ele estava ouvindo a voz do Espírito Santo, e de repente ele ouve, ele tem uma visão de um homem dizendo a ele: passa até na Macedônia. E Paulo vai à Macedônia, e de repente ele chega na cidade de Filipo. Para quem não conhece, a cidade de Filipo é onde está a igreja dos Filipenses. Carta de Paulo apóstolo aos Filipenses. É a essa igreja que Paulo chegou ali. Mas quando Paulo chega ali, essa igreja lá ainda não existia. E de repente ele chega nas portas daquela cidade, ele começa a vislumbrar o que o Senhor queria mostrar, o que o Senhor queria fazer naquele lugar. E de repente o Espírito lhe constrange, ele vai até a beira do rio, onde estavam umas mulheres. E de repente eles começam a orar, de repente ele começa a pregar, de repente ele começa a falar a respeito da palavra do Senhor. E vamos prosseguir na palavra para que você possa entender um pouquinho mais. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, na cidade de Tiatira, que servia a Deus, nos ouvia. Ele abriu o coração para que estivesse atento ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada ela em sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrar na minha casa e ficar ali, nos constrangeu a isso. Amados, uma mulher que já conhecia o Senhor, abriu o coração para o Senhor, para o que Paulo estava pregando, e toda a sua casa se converteu ao Senhor, toda a sua casa começou a servir ao Senhor, e logo foram batizados. O Senhor só precisa de uma pessoa, e consequentemente de uma família, para que a obra dele possa ser realizada. Diga assim para o irmão que está do seu lado: o Senhor só precisa de você, para que se cumpra a vontade dele na vida de uma cidade inteira. Será que ele te ouviu? O Senhor só precisa de você, para que através da sua vida uma cidade inteira venha conhecer ao Senhor. Amém? Engraçado que, coincidentemente, duas portuguesas pregaram o Evangelho para mim e para minha esposa, no ano de 2001, lá nos Estados Unidos, onde o nome de uma delas era Lídia e a outra era Zenita. Eram duas portuguesas, e elas nos levaram para a casa do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor na vida daquelas duas mulheres. E Paulo, ele continua pregando o Evangelho, ele continua ali: Senhor, o que eu devo fazer nessa cidade, papai? Muitos de nós nos perguntamos em algumas determinadas situações na nossa vida: e agora, Senhor? O que fazer? O que fazer, Senhor? Você já se perguntou isso? Senhor, e agora? O que fazer? Quem aqui já se perguntou? Eu já me perguntei várias vezes. Várias vezes eu já me perguntei: Senhor, e agora? Qual é a direção? Qual é o caminho a tomar?
E a palavra do Senhor continua nos dizendo, nos ensinando, preste bem atenção onde nós queremos chegar. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um certo espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Aconteceu que Paulo, pregando a palavra, cumprindo o ídolo do Senhor, uma certa jovem todos os dias passava pelo caminho de Paulo e dizia: lá vai o servo do Deus Altíssimo, lá vão os servos do Deus Altíssimo. Se fosse eu, meus irmãos, eu vou ser bem sincero para vocês, eu glorificaria a Deus, eu pensaria: lá vai uma serva de Deus, lá vai uma mulher de Deus, aonde está glorificando o nome do Senhor. Porém, os nossos pensamentos muitas vezes não são os pensamentos do Senhor. O nosso entendimento muitas vezes não são o entendimento do Senhor, porque o nosso coração é falho. Por isso que nós precisamos ter o discernimento, se é verdadeiramente o Senhor que está falando ou não. E aquela mulher dizia todos os dias, quando eles passavam: lá vai os servos do Deus Altíssimo. E a palavra continua dizendo: e esta seguiu. Pode passar, por favor. E isso ela fez por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu mando que saias dela, em nome de Jesus. Acontecia que aquela jovem era muito usada pelo inimigo com o espírito de adivinhação. Eu não estou dizendo aqui de profetas do Senhor, como tem muitos irmãos e irmãs em nosso meio que são muito usados pelo Senhor. Eu estou dizendo, a palavra do Senhor diz de uma mulher usada por demônios, aonde existia um espírito de adivinhação na vida daquela mulher. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo repreendeu aquele espírito, e o espírito saiu daquela mulher. Quantos de nós não queremos saber o que Deus tem para a nossa vida? Não é pergunta que não quer calar. Se eu perguntar para cada um de vocês, eu posso ter a certeza absoluta que mais de 95% sempre pede ao Senhor: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Não é verdade? Amado, mas quando você pergunta isso para o Senhor, quando você lança no mundo espiritual, além do Senhor estar ouvindo, o mundo espiritual todo, ele está te ouvindo. E nem tudo o que você ouve vem do Senhor. O apóstolo Paulo, ele ouviu: lá vão os servos do Deus Altíssimo. Por isso que nós temos que ter um espírito de discernimento do Senhor, para discernir o que é do Senhor e o que não é do Senhor. E a palavra diz que aqui o apóstolo Paulo, ele vai e repreende o espírito na vida daquela jovem, e aquela jovem é liberta. Só que aquela jovem, ela trabalhava para alguns homens, onde a palavra de Deus diz que ela dava muito lucro para os seus senhores. E aqueles homens, vendo que todo aquele faturamento ia se perder, porque aquela jovem já estava liberta, aquele espírito demoníaco de adivinhação que estava na vida daquela mulher havia saído, e ela já não mais adivinhava. As pessoas já não procuravam mais ela para dar lucro aos seus senhores. E os seus senhores mandaram o quê? Buscar a Paulo. Aleluias. Vamos seguir na palavra para que você possa entender. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam a Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. Imagina você, o Senhor te mandar para Manchester, e de repente você pregando a palavra do Senhor, você ora por uma pessoa, essa pessoa estava endemoniada, aquele demônio sai, e de repente os senhores daquela mulher, os patrões daquela mulher mandam te prender e te levam para a praça, para a presença dos juízes, por pregar o Evangelho, por pregar a palavra de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com Paulo e Silas. E apresentando seus magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, eles perturbaram a nossa cidade.
e nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Acontece que os judeus estavam espalhados, e havia uma rincha entre os romanos e judeus, que os judeus não podiam pregar a respeito do judaísmo para os romanos. E Paulo e Silas, sendo cidadãos romanos, judeus, eram romanos também, sendo cidadãos judeus, eles foram trazidos à presença dos magistrados, porque os judeus não podiam pregar a palavra do Senhor para os romanos. Tanto é que Lucas e mais um outro servo de Deus estavam com eles, porém eles não eram cidadãos judeus, eles não puderam ir à presença deles para ser julgados. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Imagine você ser açoitado por vara. Imagine hoje um pastor, um evangelista, um missionário, ou um irmão, qualquer um de nós, ser açoitado por pregar a palavra de Deus. A primeira notícia, a primeira palavra que vem à mente, mas como ele é um homem de Deus, como ele é uma mulher de Deus, está sendo acusada, está sendo açoitada, como que Deus permite que ele viva isso? Como que Deus permite que ela viva essa vergonha? Não é isso que nós vemos nos dias de hoje? O cristão, ele não pode ser nem tocado, mas é isso que a palavra nos diz. Eles foram açoitados com varas. Imagina o seu inimigo pegar uma vara e em você, em mim. É engraçado que hoje o inimigo não precisa de vara, ele só usa uma palavra, que é mais cortante do que uma vara na vida de nós. Quando o inimigo quiser te atingir, ele não vai vir com a aparência de diabo, ele vai vir com uma palavra para te atingir. E a palavra continua dizendo que, e havendo-lhe dados muitos açoites, eles apanharam pouco ou muito? Apanharam muito. Quantos de nós crentes apanhamos a vida? Quantos de nós apanhamos no dia a dia por causa do Senhor? Muitas vezes nem por pregar a palavra, simplesmente por você fazer parte do reino de Deus, você já está sujeito a apanhar, porque a luta entre a carne e o espírito são constantes, porque a luta contra o inimigo das nossas almas, ela é constante. Ela é constante. O simples fato de você ser cristão, imaginem só uma bolha em volta de mim, e aonde eu vou, o reino de Deus é manifestado, e à minha volta está o mundo, à sua volta está o mundo. Você já imaginou o embate aonde você está inserido? Você já imaginou o impacto que você causa no mundo espiritual, no qual o Senhor te colocou? E a palavra do Senhor continua dizendo: e havendo-lhes dados muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando que o carcereiro os guardasse com segurança. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés aos troncos. A prisão no passado, ela havia dois compartimentos, dois cômodos, digamos assim, duas partes. Era composta da parte interior, onde eram presos os piores bandidos, e na parte exterior, onde eram presos os presos normais. E aqueles dois homens, eles foram presos na parte interior, com os pés amarrados aos troncos, como os piores bandidos da época. Agora imagine se fosse eu e você, além de ser açoitado com uma surra de vara. Quem aqui já apanhou de vara da mãe e do pai?
Aliás, quem nunca apanhou, né? Acho que os jovens dos dias de hoje não apanharam muito de vara, né? Quem sabe estão precisando levar as varadinhas. Fala a Deus, aleluia. Tô brincando, jovens. Além de ser açoitado com varas, presos junto aos piores bandidos, e ainda tem seus pés acorrentados aonde? Ao tronco, como escravos. Eu fico imaginando esses crentes nos dias de hoje passando por uma situação dessa, pastor Beto. Aleluia. Eu fico imaginando. Pastor Maradona. Não, se ele está preso, já não é mais homem de Deus. Deus já abandonou ele há muito tempo se ele está preso. Não é esse o primeiro pensamento que nós íamos pensar? Não, ele foi açoitado, ele foi batido com vara. Já não é mais homem de Deus, Deus já não está mais com ele há muito mais tempo do que ele pensa. Está em pecado, obrigado, meu amado. Está em pecado. O que é que Jesus disse para aquela mulher? Aquele que não tenha pecado, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Eu fico imaginando, meus irmãos, nós nos dias de hoje, no século 21, cristãos engomadinhos, agentes 007 do reino de Deus, aonde nem o nosso vizinho conhece que nós somos crentes, pastor excelente, aonde nem a nossa família sabe que nós servimos a Deus, aonde aqueles dois servos de Deus que eram uns dos principais pregadores do Evangelho, eles foram colocados lá com os escravos e com os piores bandidos, com os seus pés presos aos troncos. E a palavra do Senhor continua dizendo, diga assim comigo, e a palavra do Senhor continua dizendo. Diga mais ainda assim, e o Senhor continua dizendo ao seu coração, diga para o irmão que está do seu lado. Amanhecer, nada esquece, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, se fosse desanimado, decidida a largar tudo. Deus conhece e faz tudo, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Olhou todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. É que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar, que mandou largar a rede. Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu te honrar. Filho, eu vou te honrar. E o interessante é que aqueles dois homens, mesmo presos, a palavra do Senhor diz que eles não disseram nada a respeito. Eu fico imaginando se fosse eu, irmão Leandro, ou qualquer algum outro irmão aqui, se fôssemos lançados na prisão por causa do Evangelho, a primeira coisa que viria na cabeça é: meu irmão, você está em pecado. Ou ele para mim, você está em pecado, por isso nós estamos presos na prisão.
Quando nós estamos numa situação, entre aspas, sensível, nós começamos a vasculhar o íntimo do nosso entendimento, vasculhando, perguntando: Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, o que eu estou fazendo de errado, Senhor? Mas a palavra do Senhor não diz nada, não diz um A que aqueles apóstolos, que aqueles servos de Deus disseram. Simplesmente eles seguiram o exemplo do Senhor Jesus e foram mudos como uma ovelha no caminho do matador, como seu mestre havia ensinado, conforme o exemplo do Senhor Jesus. Eles tinham um exemplo a seguir. E a palavra do Senhor diz que, presos e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Imagina só você preso, acorrentado a um tronco. Qual seria a sua atitude diante dessa adversidade que você está vivendo? Qual tem sido a tua atitude diante da adversidade que você tem vivido? Algo tem saído dos seus lábios? Ou tem saído o mais perfeito louvor? Ou o mais perfeito clamor de gratidão a Deus? A palavra do Senhor diz que aqueles homens, eles cantavam a Deus e oravam ao Senhor. A palavra do Senhor não diz que eles pediam para Deus para ser libertos. A palavra do Senhor diz que eles oravam a Deus, engrandecendo e glorificando o nome do Senhor, e cantavam ao Senhor. Quer mudar algo na sua vida, meu irmão? Ó, fecha os seus lábios, cerra os seus lábios e adora o Pai. Cerra os seus lábios e adora o Senhor. Está doendo, Senhor? Muito obrigado, Senhor. Glorificado, engrandecido, exaltado seja o teu nome, Senhor. A gratidão de um servo move o coração do seu Senhor para te abençoar. A gratidão a Deus no nosso coração move o coração de Deus a nosso favor. Quando nós adoramos, céus e terra se movem. Quando você começa a adorar ao Senhor, a palavra do Senhor diz que Deus, ele habita em meio aos louvores. Além do Senhor habitar em meio aos louvores, você também é templo do Espírito Santo de Deus. Você já imaginou o poder que existe quando você adora ao Senhor? Você já imaginou o poder que você atrai de Deus para a sua vida quando você adora Ele? Sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo todas as suas lágrimas e mandou te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, e é o teu lugar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da vergonha, eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede, quem mandou você parar? Volte para o mar, no lugar da vergonha, eu vou te honrar. Amados, mas para que a gente encontre, para que nós encontremos este lugar em Deus, diga assim para o irmão que está do seu lado: não é fácil, mas você pode. Não é fácil, mas você consegue. Que nível espiritual aqueles dois homens estavam em Deus? Que conhecimento eles tinham do Senhor? Que mesmo naquela situação eles adoraram ao Senhor simplesmente. É a este nível que quando você se debate, quando você se depara com uma luta espiritual na sua vida, toda luta, todo deserto, ou você é reprovado por Deus e repete o ciclo, ou você é aprovado por Deus
e vive coisas maiores do Senhor. Quanto mais reprovado, mais tempo você vai passar no deserto. Quanto mais aprovado pelo Senhor. Eu fico imaginando se Paulo e Silas eles murmurassem a Deus. Eu fico imaginando se eles murmurassem ao Senhor. Mas ao invés de murmurar, ao invés de acusar um ao outro, eles louvavam, glorificavam e oravam ao Senhor. Que nível espiritual é esse que esses homens estavam no Senhor? Você já se perguntou isso? Aonde que eles estavam em Deus? Que mesmo estando preso, aquilo não significava nada para eles. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Se eu der um tapa no irmão Wagner, um tapa no irmão Mazinho e um tapa no irmão Leandro, em cada um deles a dor vai ser diferente. Sabe por quê? Não é pelo tamanho deles, mas é pela maturidade deles. Sabe o tapa que menos vai doer? É para aquele irmão que virá um outro rosto assim, a outra face. Quando você estiver preparado neste lugar, aonde nenhuma dor, aonde nada que você está vivendo te machuque, eu posso dizer para você que ainda falta muito para chegar nesse lugar, para mim. Mas quando nós chegarmos neste lugar, nesse ambiente em Deus, nesse lugar em Deus, nesse lugar no Senhor, nós vamos estar presos com as algemas aos pés. Nós podemos estar presos com as algemas nos pés, amarrados aos troncos, junto na pior prisão, na maior dificuldade, no maior problema, seja em qualquer situação, nós vamos somente adorar. Sabe por quê? Porque nós sabemos que até mesmo preso, o Senhor tem um propósito naquela situação. Nesta situação que você está vivendo, o Senhor tem um propósito nela. Nada é por acaso, meus irmãos. Nada é por um acaso. E aqueles homens louvavam e adoravam ao Senhor perto da meia-noite, presos. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus e os outros presos escutavam. Amados, tudo que você faz, as pessoas à nossa volta estão nos lendo o tempo todo. Você já imaginou Paulo e Silas ali simplesmente adorando a Deus, falando com Deus, e aqueles outros presos ali tudo observando o que eles estavam fazendo? A primeira palavra que vem à nossa mente é: esses homens são loucos. Presos no tronco, açoitados. Eu fico imaginando os vergões na pele de cada um deles. Totalmente machucados, e ainda estavam agradecendo ao Senhor, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que loucura de evangelho é esse? Aleluia. Mas se você quiser alcançar esse nível em Deus, essa maturidade em Deus, é preciso estar nesse lugar, no Senhor. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Lembra-se quando eu falei para você qual é o poder que existe quando você adora o Senhor? Que o Senhor habita em meus louvores, e você é o templo do Espírito Santo de Deus. Paulo não precisou para orar para que a prisão se abrisse. Sabe por quê? Porque ele sabe que o Senhor tem um total controle. Sabia que o Senhor tem um total controle da sua vida, como Ele tem da minha e da sua vida. Somente adore, somente louve, somente engrandeça o nome do Senhor e esteja na presença dEle. Quando a palavra de Deus diz que eles oravam, amados, orar não é somente falar com Deus, orar é estar na presença de Deus, na intimidade com o Senhor, fechando a porta do seu quarto ali no secreto com Deus. Tem momentos de oração que eu passo que eu não digo uma palavra para o
Eu só quero estar na presença dEle. Eu só quero estar na presença dEle. Só estar na presença dEle. Obrigado, meu Deus. Só estar na presença dEle. Isso também é oração. Me humilhar diante do teu lar e sacrificar aquilo que me custa. Tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Esses tempos a minha esposa estava testemunhando para a vida de um casal jovem quando nós estávamos no Brasil. E ela dizia assim: se a minha dor servir para sarar a sua vida, a sua dor, já valeu eu ter passado pelo que eu pude passar, pelo que eu tive que passar. Se a nossa dor servir para sarar a dor dos nossos irmãos, já valeu, meus irmãos. Já valeu. Já valeu. Aconteceu que eles, em oração, adorando ao Senhor, houve um terremoto naquela prisão, e a palavra do Senhor diz que a prisão ela foi aberta, os grilhões foram soltos, sem eles precisarem pedir a Deus para ser libertados. Dependendo do seu nível de intimidade com o Senhor, você não precisa pedir nada para Ele, porque Ele sabe da necessidade de cada um. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Quais são as prisões que você precisa ser liberto hoje? Quais são as cadeias que você precisa ser liberto hoje? Quais são os grilhões que precisam ser soltos na sua vida hoje? Em nome do Senhor Jesus, você será liberto nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, tudo que lutou contra a sua vida vai cair por terra hoje, em nome do Senhor Jesus. E a palavra continua dizendo: e acordando o carcereiro, vendo as portas abertas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. O costume da época era que, se um preso fugisse, o carcereiro teria que ser morto. Se um preso fugisse, o carcereiro teria que ser morto. E ele, pensando que toda aquela prisão havia fugido, todos os presos haviam fugido daquela prisão, ele tirou a sua espada e tentou se matar. E a palavra do Senhor continua dizendo: mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos nós estamos aqui dentro ainda. Você já imaginou que loucura é essa? Se fosse eu e você, nós sairíamos correndo daquela prisão. Quem aqui não seria louco de não sair correndo? Fui, né, irmão Fernando? Sairíamos voando daquele lugar. Mas aquele homem sabia que se o Senhor colocou ele naquele lugar, o Senhor tinha um propósito ainda a realizar na sua vida. Diga assim para o irmão que está ao seu lado: o Senhor ainda tem um propósito a realizar na sua vida. Não fuja. Diga para ele: não fuja. Não fuja. O
Senhor te trouxe nessa noite aqui para te dizer: não fujas. Não fujas. Não fujas. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Imagine a cena do carcereiro indo para dentro da prisão, tremendo todo diante de tudo que tinha acontecido. Eu fico imaginando os pensamentos daquele carcereiro. Mas que bandidada louca! Se fosse um bandido normal, teria saído correndo há muito tempo. Eu fico imaginando que o testemunho de Paulo e Silas impactou até os outros presos. Porque nem mesmo aqueles que amariam sair correndo daquele lugar não saíram. Porque eles viram o sobrenatural que estava acontecendo na vida de Paulo e Silas. O sobrenatural que está acontecendo na sua vida vai impactar a vida de todos os que estão à sua volta. O sobrenatural que está acontecendo na sua vida vai impactar a vida de todos que estão à sua volta. Basta você não sair do lugar que o Senhor te colocou. E o carcereiro foi correndo lá para dentro, todo trêmulo. E de repente eu fico imaginando ele chegando e vendo todos aqueles presos ali, sem fugirem. Qual seria o seu pensamento? Vendo tudo aquilo. E a palavra do Senhor diz assim: e tirando-os para fora disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu fico imaginando que ele poderia ter pedido tudo para aqueles homens, mas ele viu que o poder de Deus era tamanho na vida daqueles homens, que a primeira pergunta dele foi sempre: Senhores, o que é que eu faço para ser salvo? O que é que eu faço para viver como vocês vivem? Será que o irmão que está do seu lado quer viver como você vive? Será que o irmão que está ao nosso lado, será que o nosso vizinho deseja viver como eu e você vivemos? Como cristãos? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam na sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. Aleluia. Amado, o mesmo que te levou para a prisão, o mesmo que te açoitou, vai ser o mesmo que vai cuidar das suas feridas, se você permanecer em Deus. Aleluia. Glória a Deus. E se você não abrir a sua boca mais do que deveria, não murmurando, não reclamando, somente orando, louvando e glorificando o nome do Senhor, que foi o que Paulo e Silas fizeram, para que movesse o coração de Deus ao favor deles. E o carcereiro pega Paulo e Silas, leva eles para casa. Paulo e Silas pregam para toda a sua família, e eles se convertem ao Senhor, são batizados todos. E o carcereiro ainda cuida de todas as feridas que aqueles homens tinham. Todas as feridas que aqueles homens tinham, ele vai cuidar de todas as suas feridas, porque o mesmo Deus que abre a ferida é o mesmo que sara, é o mesmo que cura, se nós permanecermos nele. E sendo já dia, os magistrados mandaram os quadrilheiros, dizendo: soltai aqueles homens. Imaginem só, depois, no outro dia de manhã, os magistrados, os homens que mandaram prender Paulo e Silas, deram uma ordem para que soltasse-os, para que eles fossem soltos.
pois, saí e ide em paz. Mas Paulo lhes replicou: açoitaram-nos publicamente, e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e nos tirem para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras, e temeram, e ouviram que eles eram romanos. Amados, além de você ser um cidadão deste mundo, você também é um cidadão celestial. Ai daquele que toca na vida do ungido de Deus, ai daquele que toca na sua vida, ai daquele que toca na sua vida. Os magistrados, eles achavam que Paulo somente era cidadão judeu, por isso o encarceraram. Mas quando eles foram libertos, Paulo disse assim: que eles venham nos soltar agora e que se torne público que nós somos também cidadãos romanos. E aqueles homens que mandaram prender Paulo temeram, porque eles eram também cidadãos romanos. Amados, o mundo espiritual teme o lugar que você está. O mundo espiritual, ele teme quando você chega. E eu gostaria, para encerrar, de te fazer uma pergunta aqui. Que lugar é esse em Deus que Paulo e Silas estavam no Senhor? Que lugar é esse que eles estavam em Deus? É neste lugar que eu quero te convidar a se levantar. Em Deus. Mas pastor, eu não sei como ir neste lugar em Deus. Sabe qual é o caminho para ir neste lugar para o Senhor? Primeiro, é o caminho da humilhação. O Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, sendo Rei, não usurpou e tomou a forma de servo e humilhou-se a si mesmo. Jesus, nós te damos a honra e a glória em todas as coisas, Senhor. Te damos graça, Senhor, pela tua presença, principalmente. Te damos graça, Senhor, pela tua palavra que falou fortemente ao meu e ao nosso coração, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro, ó Deus, uma semana mais que abençoada, aonde o teu povo viverá e colherá os melhores frutos desta terra, Senhor. Pai, que portas se abram, que cadeias se abram, que grilhões se derramem, Senhor, se despedacem, em nome do Senhor Jesus, e que haja libertação em nosso meio, que haja salvação em nosso meio, que haja prosperidade, que haja o cumprimento do propósito do Senhor na vida de cada um de nós nessa semana, tanto sobrenatural quanto naturalmente, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz, ide em paz, em paz, e que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Se Deus é por nós,